todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Hoje vamos refletir mais especificamente sobre o que é um ETF. Muitas vezes já ouvimos falar de ETFs, mas não sabemos às vezes o que de facto esta sigla quer dizer. Muito objetivamente, esta sigla quer dizer Fundo de Negociação em Bolsa, numa sigla em inglês. Quer dizer que algumas empresas, avaliando mercados e os indicadores das empresas que têm o seu capital em bolsa para investir, eles preferiram então criar um fundo de investimento, ou seja, um conjunto de empresas que podem ser colocadas à disposição do investidor para que, em vez de investir numa única empresa, possamos então investir em várias empresas ao mesmo tempo. Este fundo replica um índice, ou seja, aqueles indicadores que medem o desempenho de um conjunto de empresas. É assim que nos Estados Unidos, por exemplo, temos o S&P 500, que é o indicador que mede o desempenho das 500 principais empresas dos Estados Unidos. Ou ainda o índice Nasdaq, que mede o desempenho das 30 principais empresas dos Estados Unidos. Assim sendo, se eu quiser criar um fundo com base no S&P ou com base no índice Nasdaq, eu vou comprar ações das empresas que este índice mede, de modo a que as oscilações que o índice tiver, o meu fundo também vai ter. Assim, quando um investidor investe num ETF, ele investe no conjunto de empresas que aquele ETF tem. Assim sendo, as empresas são selecionadas de acordo com a representatividade que têm naquele fundo de investimento e, por isso, os ETFs têm um gestor ativo, ou seja, uma empresa ou uma personalidade que tem a responsabilidade de selecionar as empresas que vão constar daquele índice específico. Assim, se uma empresa tiver um desempenho ruim, essa empresa simplesmente pode ser substituída ou removida. Por essa razão é que os ETFs são considerados como uma maneira mais segura de investirmos o nosso dinheiro dentro da Bolsa de Valores, porque, em princípio, se o investidor analisar as principais empresas que existiam na década de 90 ou no início do ano 2000, basicamente hoje já não existem como sendo as maiores empresas. Pensemos, por exemplo, na Nokia, que dominou o mercado durante muito tempo. Hoje já não existe. Quer dizer que um investidor desavisado que terá investido na Nokia naquela altura, hoje certamente já não tem o seu dinheiro nesse ativo, ou perdeu, caso não tenha analisado bem o mercado. Então um ETF não tem destes problemas, porque o gestor vai se responsabilizar que um ativo dentro daquele ETF seja imediatamente substituído. Então é por isso que o ETF tem poucas oscilações quando comparado, por exemplo, a uma empresa particular. Se uma empresa de tecnologia sobe 40%, um ETF pode subir só 20% ou 15%. Por essa razão, é menos arriscado quando um investidor particular seleciona um ativo como este. E por conta disso também se recomenda que quem investe num ETF pense em longo prazo, de modo a que possa continuar a investir, de modo a que os seus lucros possam vir no longo prazo e não no curto prazo. Os ETFs podem ser genéricos, aqueles que investem em todo e qualquer setor, desde que sejam as empresas que melhor e maior se destacam naquela área, mas também podem ser específicos, ou seja, investindo num único país, numa única área. Assim vamos ter ETFs de tecnologias, ETFs de energias, ETFs de alimentação, ETFs de
do mercado farmacêutico. Então temos ETFs de tudo. Aqueles setores que mais nos garantem confiança é aqueles que nós vamos selecionar para investir em ETFs. Há ETFs que também se concentram num único país, mas também há ETFs que se concentram em vários países. Então a diversificação é um aspecto que já está dentro do conceito de ETFs. Por essa razão, o nosso dinheiro é muito mais seguro quando investido em ETF do que quando investido numa ação. Tratando-se de renda variável, um ETF também pode subir ou baixar e por isso entra o valor da investigação. Estes são os aspectos fundamentais que devemos saber sobre o que é um ETF. Por conta disso, fica aqui o nosso recado. Querendo saber como investir em ETF, avance para o episódio seguinte, pois ali apresentamos mais especificamente sobre este aspecto. Não se esqueça, apoie o canal dando um like ou partilhando este episódio. Um abraço.